Você está atrasado? Eu aposto que você tinha tempo para fazer isso, para poder planejar, ou pelo menos a maior parte das nossas atividades a gente consegue ter aí um tempo de planejamento. Então, a não ser as atividades emergenciais ou urgentes realmente, que é aquilo que pinta de fora, que é aquilo que a gente não conta, não podem ser planejadas. Mas todas as outras podem, porque muitas das coisas que acabam se tornando urgentes é porque nós não planejamos, é porque nós procrastinamos e porque nós deixamos chegar até o fim do último prazo possível. Então esse cara aqui, ele se torna seu inimigo quando você deixa as coisas para frente. Então por isso que eu trouxe duas grandes leis que a gente aplica aí à produtividade, que vão ser de muita utilidade para você. A primeira delas é a lei de Parkinson, mas não tem nada a ver com o mal de Parkinson que a gente ouviu falar, né? Não tem nada a ver com a área da saúde. Esse Parkinson é o professor Cyril Parkinson. Ele coordenou uma série de vários estudos que condiziam com relação ao cumprimento de prazos. E ele percebeu que todo o tempo que você tem para realizar determinada atividade, você vai ocupar todo esse tempo. Então, se você tem 10 minutos para fazer uma atividade, você vai ocupar os 10 minutos. Se você tem uma hora, uma semana, um mês, você vai ocupar todo esse tempo, seja fazendo na última hora ou fazendo ele particionado, você vai levar todo o seu prazo e você vai ocupar todo o tempo disponível que você tem para isso. Tá, mas eu tendo essa informação, o que eu faço, Diego? O que eu posso trazer, isso para mim, para o meu dia a dia? Se você entende que você deixou para o último prazo ou se você vai ocupar todo o tempo possível, busque trazer esse prazo para mais perto de você. Então, se você tem uma semana para elaborar qualquer atividade, uma tarefa, um projeto, um relatório, qualquer coisa que seja, traga ele para um dia antes ou 2 dias antes. Então, busque você trabalhar na sua cabeça um prazo menor do que as coisas realmente têm. Então, quando você termina uma reunião, busque terminá-la 15 minutos antes da próxima. Então, coloque na sua cabeça e isso é puro condicionamento, não tem milagre. Você pode utilizar aí alarme, agenda para poder ajudar você nisso. Mas, quando você coloca um prazo final antes do que ele realmente é, antes do que ele é na realidade, você dificilmente vai ir de forma esbaforida, você vai para o outro compromisso ou para a próxima atividade de uma forma apressada e muitas vezes vai acabar fazendo mal feito. Para a lei de Parkinson, a gente pode utilizar ela a nosso favor, trabalhando a nossa cabeça, colocando prazos antes do que ele realmente tem para finalizar. Então, se você tem um mês para fazer determinada atividade, coloque aí 3 semanas. Porque ao longo dessa última semana que você tem de prazo, você tem tempo caso ocorra alguma contravenção. Contravenção? Caso ocorra algum... Essa aí foi fora, né? Contravenção. Você tem aí essa uma semana para cuidar de algum contratempo que possa surgir aí no meio do caminho. Tá? Então, use o tempo a seu favor. Os prazos vão continuar os mesmos, o tempo vai continuar o mesmo e as prioridades que você vai dar para as atividades dentro desse tempo é que realmente podem mudar. O tempo não vai mudar e a extensão dele também não. Mas a forma com que você lida com essas atividades, com essas atribuições dentro dele, podem mudar. Então, use a lei de Parkinson a seu favor. A segunda grande lei que também rege aí o campo da produtividade, mas todos os outros, é a lei de Pareto. Vilfredo Pareto, um economista italiano, estava lá com a sua plantação de ervilhas, percebeu que 80% dos grãos produzidos são produzidos dentro de 20% das vagens dessas ervilhas. Então ele começou a observar essa mesma relação para muitas outras coisas. Então que 20% da população do mundo detém 80% da riqueza. Enfim, depois de muitas comparações ele percebeu que 80% das consequências advém de 20% das causas. Isso quer dizer o quê? Trazendo isso para o nosso campo da produtividade dentro do ambiente de trabalho, que 80% das coisas que fazem você bater suas metas, 80% das coisas que fazem você realmente agregar valor para o seu trabalho estão em 20% das atividades. Ou seja, 80% do seu resultado vem de 20% das suas atribuições, das suas funções, das suas tarefas.
Quais são esses 20% que mais agregam valor para você? Busque saber de todas as atividades que você exerce, quais são os 20% que mais fazem sentido, que mais fazem você realmente dar importância para o seu trabalho. A partir daí, os outros 80% você precisa entender, tá? Será o que disso tudo que eu preciso priorizar? Porque esses 20% você tem que priorizar, porque eles correspondem a 80% do seu resultado. E os outros 80%? O quanto disso são coisas que podem ser jogadas fora? O quanto disso você pode dizer não? O quanto disso você pode delegar? Então, o ponto que eu estou trazendo aqui para você, com essas duas leis, é utilizar essas grandes máximas, esses grandes axiomas a nosso favor. Então, primeiro, coloque prazos menores do que o que você realmente tem. E é você que precisa fazer isso. Não vai falar para a pessoa, me dá um prazo menor aí, porque ela vai esperar esse prazo de você. Tá? Então, deixe ela esperando aquele prazo final, mas você se dê um prazo menor. E segundo, mapeie todas as suas atividades e veja o que realmente faz você agregar valor para as suas funções. Quais são as 20% de tarefas que fazem você ter 80% dos seus resultados? Diego, mas isso é muito difícil. Lista tudo o que você faz. Vai listando ao longo de uma semana, ao longo de um mês. Quando vai pintando as atribuições, quando vai pintando as tarefas, vai anotando tudo o que você fizer. Ao final de um mês, você olha, opa, isso aqui eu podia ter delegado, isso aqui eu podia ter dito não, isso aqui eu podia ter deixado para lá que ia se resolver sozinho. Não, isso daqui realmente eu que tinha que fazer porque isso gerou um grande resultado para a minha equipe. Então vai mapeando. E não tem outra forma de você fazer isso, não tem milagre. Você precisa ter consciência daquilo que você está fazendo. Aí a partir disso, essas são as atribuições que realmente fazem eu agregar valor. E os outros, você passa a colocar um crivo, colocar uma forma de dizer não, ou delegar, ou negociar aí prazos diferentes, ou colocar pessoas diferentes aí na jogada. Ok, pessoal? Espero que essas duas dicas, espero que essas duas leis venham a seu favor e você realmente consiga aplicar isso no seu dia a dia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.